Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, estamos começando pela TV Diário o programa Mercado e Desenvolvimento. Hoje eu vou conversar, bater um papo com uma pessoa muito querida. Além de ser uma querida, é uma profissional que eu admiro imensamente. Já participei de várias palestras dela em congressos pelo Brasil. Eu estou falando de Inês Couso. Inês Couso é psicóloga, é palestrante e escritora com mais de 40 anos de experiência. Tem especialização em soluções baseadas no cérebro para os desafios atuais. Olha que bate-papo que vai ser sensacional com a Inês. Inês, uma honra, um privilégio lhe ter aqui no programa Mercado e Desenvolvimento. Hoje o nosso tema será intuição. Obrigado por aceitar o nosso convite, Inês Couso. Obrigada por fazer o convite, querido. Inês, nós podemos dizer que a linguagem intuitiva, elas são baseadas em sentimentos, como sentimos e como fazemos os outros sentirem, faz parte também da linguagem intuitiva? Olha só, não dá para dizer que a linguagem dos sentimentos é a intuição, mas dá para dizer que a intuição se utiliza dos sentimentos e das emoções, entre outras coisas, para funcionar, para se manifestar, tá certo? Eu acho que é uma boa ideia definir, primeiro e antes de tudo, o que é intuição, para que isso fique mais claro. Então, veja, a psique humana tem 4 funções. A função sensação me diz que uma coisa existe. A função pensamento classifica e me diz o que esta coisa é, no caso, caneta. A função sentimento me diz qual é o valor ou a importância que isso tem para mim num dado momento. E aí temos a função intuição, que bate o olho nisto e faz tudo de uma vez. Eu posso separar para te falar, mas eu não posso separar isso na minha experiência subjetiva interna. O momento em que eu pego uma caneta, meu cérebro já fez tudo. Já fez, existe, chama caneta e é importante agora porque está sendo usado como exemplo. E só vai ser importante de novo quando você quiser escrever. Então, veja, se eu tenho uma função que se chama sentimento e uma função que se chama intuição, não dá para dizer que uma e a outra são a mesma coisa, elas são coisas diferentes, entende? Agora, o que tem a ver, qual o relacionamento da intuição com experiências vividas, com algo que aconteceu, com algo que eu vi em milissegundos? Tem alguma ligação uma coisa com a outra? Total. Então, veja só, você anteriormente havia me perguntado como as pessoas sentem, como eu faço as pessoas sentirem coisas e tal, né? Até alguns anos atrás, eu não vou saber te precisar exatamente quantos, mas é com certeza menos de 10, nós só tínhamos os conceitos e teorias resultantes dos experimentos do Paul Ekman, que, aliás, foi o mentor do primeiro Divertidamente. Exatamente porque a ciência é uma verdade provisória, as pesquisas continuam, a tecnologia vai chegando e aí a gente vai sofisticando a nossa capacidade de investigar esses processos internos todos. Uma neurocientista, também psicóloga, mas neurocientista também, chamada Lisa Feldman Barrett, ela fez uma pesquisa, e nessa pesquisa, aí assim, deixa eu te explicar uma coisa importantíssima, tá? Que é a diferença entre a Lisa Feldman e a pesquisa da Lisa e a pesquisa do Paul Ekman, tá? Como foi feita a pesquisa do Paul Ekman? Ele pegou uma série de fotos de pessoas com expressões faciais, expressões que mostravam algum tipo de sentimento ou emoção, e aí selecionou 5 cards, 5 a 7 cards, que depois ele agrupou 2 numa só, né? Mas, enfim, então ele colocou lá o medo, o amor, a raiva, a alegria, a tristeza e o nojo, tá ok? Saiu aplicando pelo mundo e aí determinou essas como as 5 emoções de base
e disse que seriam inatas, né? Nasceriam com a gente, Sim, e universais, sim. percebidas, manifestadas universalmente. Melissa Barrett disse assim: caramba, mas se é universal e, acima de tudo, se é inata, nasce com a gente, eu Sim. vou investigar, eu vou encontrar a circuitaria de cada uma. E não encontrou. Ele fez 8 anos de pesquisa e ela fez mais de 20, 24, se não me falha a memória, 24 anos fuçando dentro da cabeça da gente e tentando achar essas tais circuitarias que não existem. Ele também fez uma separação entre emoção e sentimento, e ela disse: não, não é assim que acontece de verdade aqui dentro. É tudo a mesma coisa, e é tudo construção. O nosso cérebro constrói com base em quê? Em experiências anteriores, em Tá. experiências exatamente como você disse. Então, veja, se a intuição se utiliza disso, e isto se utiliza de experiências vividas, é óbvio que a intuição também se utiliza. O Daniel Kahneman diria, o que o mundo chama de intuição, nós chamamos de sistema 1. Tá. Muito embora, veja só, a gente tem um outro teórico da intuição, esse é o mais importante de todos, que é o Jung, né? O sistema E 1, desculpe, Inês, ele é ligado à parte emocional, né? o sistema 1 é o sistema rápido, é o piloto automático. Tá. É aquela resposta que você dá em 50 milissegundos, que, aliás, é 3 vezes mais rápida do que uma piscada. A gente leva 150 milissegundos para piscar, e só 50 milissegundos para ter uma reação, uma resposta é, neurofisiológica de uma emoção que a gente teve, tá certo? A partir de uma série de produções de neurotransmissores e tal. Muito bem. Então, o Jung, que aliás foi quem estabeleceu descobriu essas 4 funções da psique, os 4 tipos psicológicos de personalidade dele vêm daí, inclusive, né? Ele vai muito além disto, porque aqui necessariamente eu preciso fazer um parênteses para que isto fique mais abrangente. A gente tem a ótica da psicologia, a ótica da neurociência, a ótica da filosofia. Você tem várias ciências que estudam o processo intuitivo, tá ok? Acontece que tudo isso envolve cérebro e mente, e nós temos 2 facções na neurociência. Tá. A gente tem uma linha que acredita que a mente é um subproduto do cérebro, porque meu cérebro funciona desta forma, eu penso desta forma, minha mente faz X. Mas tem uma outra que diz que não, que é a mente que anima o cérebro e faz com que ele funcione desta forma. E as duas têm argumentos bastante poderosos dentro da própria neurociência, para cada qual defender a sua ideia. Em todo caso, é assim, uma coisa que eu considero certa: mente é uma coisa, cérebro é outra, mas as duas têm uma relação, uma inter-relação profunda e inseparável, ok? Então, uma influencia na outra, a outra influencia na uma, É como em se elas todo caminhassem juntas. sempre, exatamente, tá? Em todo caso, o que acontece aqui é cada experiência que eu vivo me transforma. Fisicamente, você transforma o cérebro a partir de uma experiência vivida. Os neurônios, eles se rearranjam, é o que a gente chama de neuroplasticidade, que, em última instância, é a capacidade do cérebro de mudar em função das experiências que ele vive. Só que tem uma coisa: Inês e Jurani expostos ao mesmo estímulo, à mesma experiência, porque têm backgrounds diferentes, porque têm histórias pessoais diferentes, vão responder de forma diferente a essa experiência. Consequentemente, quando precisar dela para uma tomada de decisão intuitiva, também vão responder de forma diferente, muito provavelmente. E aqui é importante entender que todos os caminhos levam a Roma. A questão é que uns fazem voo direto sem escala e outros vão passear por outros países até chegar no ponto que querem. Tá tudo bem também. Deixa eu te perguntar,
A cognição, ela Hum, tem a ver com intuição? Ou intuição tem a ver com cognição? Com cognição? E, Então, veja só. Cognição é uma coisa, a cognição é o que a gente define como. Vamos lá. Agora eu vou usar uma gentileza didática aqui, por é, favor. Então, você tem aqui uma simulação de um cérebro, né? sim, Mostrando três áreas macro. Essa definição que eu vou usar agora como uma gentileza didática não se usa mais de forma legítima, digamos assim, né? De forma acadêmica ou científica, que é a do Paul MacLean, é dos anos 70, e é a do cérebro trino. Por isso que eu te digo que eu estou usando só como gentileza didática, tá. para quem está agora nesse assunto. Então, esta área maior toda rugosa que você vê aqui é o sistema tálamo-cortical. Essa aqui, no miolinho, bem aqui onde eu estou circundando, é o sistema límbico hipotalâmico. De novo, como analogia, divertidamente, é a mesa de operações onde ficam as emoções. Aliás, vai ter o 2 agora por causa da pesquisa da Lisa Barrett, porque a verdade é que não são só aquelas 5, então outras vão aparecer no filme 2, tá? E esta estrutura aqui embaixo, branquinha, é o sistema troncoencefálico, tá? Quando o Kahneman fala de sistema 1, ele está dizendo que um estímulo chega aqui, nas amígdalas cerebelares, que são diferentes que nem Sim, chamam células palativas, a gente chama de amígdala, mas não é. Mas elas chegam aqui, nas amígdalas cerebelares, e aí as amígdalas vão fazer uma espécie de triagem. Oferece perigo o estímulo que está chegando? Não, não oferece. Então, beleza, vai lá no córtex e pega todas as informações e conhecimentos que compõem a sua cognição, acumulados durante toda uma vida, e decide o que você quer fazer com isso. Mas, se chegar aqui e a amígdala disser sim, oferece risco para a integridade do sistema, até mesmo para a permanência viva desse sistema, então acabou. Em 50 milissegundos, ela vai mandar o sistema troncoencefálico reagir e ele só tem 3 respostas: luta, fuga e congelamento. Finge de morto, que é a que as organizações, infelizmente, mais experimentam. Já que eu não posso lutar nem fugir porque o inimigo é maior e eu preciso do emprego, eu finjo de morto. Eu fico na reunião muda, eu estou de corpo presente, mas não estou participando, não é, dou opinião. é. De preferência, ninguém me note aqui. Em todo caso, o sistema 1, que ele chama de top, de bottom-up, é esse. Primeiro, as coisas acontecem de forma inconsciente, de forma automática, depois eu tomo consciência delas. E o sistema 2, que é o sistema lento, é aquele que passa pelas funções do córtex pré-frontal, as funções executivas, tomada de decisão, memória operacional, controle inibitório, a capacidade analítica. Isso tudo acontece aqui, mais ou menos nessa regiãozinha aqui. Top-down é por isso. Eu penso antes de responder ou reagir, tá certo? Então, cognição acontece aqui, intuição ocupa tudo, absolutamente tudo. Quando eu lhe convidei, Inês Couso, para bater um papo sobre intuição, eu tinha convicção que ia ser muito mais do que o papo, ia ser uma aula de neurociência, tá? Voltado para a intuição. Nós estamos conversando com uma das mais renomadas e respeitadas palestrantes do Brasil, com experiência nacional e internacional. Inês Couso é psicóloga, palestrante e escritora, com 40 anos de especialização em soluções baseadas no cérebro para os desafios atuais. Depois do intervalo comercial, Inês Couso, eu queria que você tocasse num assunto. Existe diferença entre intuição e percepção? Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta no programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa querida TV Diário. A gente volta já.